Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou Roberta e este é o canal Repaginando. Hoje eu vim aqui para fazer uma retrospectiva de quais foram as melhores leituras que eu considero que eu fiz em 2025. Eu li alguns livros e alguns me marcaram e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Deixe seu like e escreva nos comentários se você gostou, se você já leu algum desses livros, se você gostaria de ler e acompanhe comigo esse vídeo até o final. Vamos lá? Assim, eu separei 10 livros que eu considero as 10 melhores leituras. Eu não consegui classificar 10º, 9º, 8º. Eu acho isso uma tarefa tão difícil, porque às vezes o livro tem uma leitura fluida e ele é muito bom por isso, mas a profundidade dele é aquém de um outro que tem uma leitura mais densa, porém de uma profundidade maior. Então, assim, fica difícil comparar sem um critério. Digamos, critério, qual o mais fluido, qual o mais profundo, qual que deixou mais saudade? Aí seria mais tranquilo. Só que eu não tenho um critério. Então, assim, eu peguei aqui as 10 melhores leituras que eu considero como melhores, que eu fiz dentro dos livros que eu li em 2025 e trouxe para vocês. Então, assim, ter o livro que mais me marcou, posso falar isso, eu posso fazer um breve comentário, apesar de que a maioria eu já mostrei aqui no canal, né, como os últimos livros lidos, mas aqui eu tô fazendo assim um compilado daqueles que realmente me marcaram mais e gostaria de deixar registrado junto a vocês aqui quais foram as minhas preferências literárias. Alguns ficaram de fora porque eu só escolhi 10, então vamos lá. Um dos livros que eu li, que eu gostei muito, eu falei aqui nas últimas leituras que eu fiz, né, no ano, que foi esse aqui, A Mulher que Escreveu a Bíblia, de Moacir Scliar, que é um autor gaúcho. E esse livro é um livro muito engraçado, muito divertido, muito inteligente. Ele tem uma pegada assim meio que Saramago, aquela ironia fina, aquela acidez. Ele fala da Bíblia, de religião, né, da Bíblia em si, mas sem ser desrespeitoso. Ele fala de vários temas e da época do rei Salomão ali. Essa mulher foi uma das mulheres do rei Salomão. Ela era uma mulher muito feia, mas ela era a única que sabia ler e escrever. Então ele pediu que ela escrevesse um livro contando a história da humanidade. Eu estou contando aqui o cerne do livro, mas a história precisa ser lida para que você se delicie com esse livro aqui. Gente, foi uma surpresa muito grande para mim esse livro, porque eu já tinha ouvido falar dele assim em piadas. Fulano é mais feia que a mulher que escreveu a Bíblia. Não imaginava que ele fosse tão engraçado e divertido, uma leitura extremamente prazerosa e, nossa, cheia de camadas. Ele é um livro pequeno, ele é fino, mas ele não deixa a desejar para um grande clássico da literatura. Gente, muito bom esse livro, assim, de uma criatividade. Eu falo, meu Deus, esse autor, ele já faleceu, mas assim, deixou essa obra, né, dentre outras. Até meu filho falou, já li um livro desse Moacir Scliar, não me recordo, meu filho já leu algum livro dele, me falou, e assim, uma grande surpresa, e eu, nossa, adorei, tá entre as minhas 10 melhores leituras do ano de 2025. Também li do meu amado Machado de Assis e Yaya Garcia, falei também no vídeo aqui dos meus lidos, é uma grande obra, né, Machado de Assis, não tem o que dizer, ele é reconhecidamente um grande autor, ele não ganhou premiações, não ganhou prêmio Nobel, mas isso não compromete a qualidade, o reconhecimento. É um cara, assim, digno de tudo que ele representa pra gente mesmo, né? Quem gosta de ler, se delicia aí com as obras, os clássicos nacionais, sabe que Machado de Assis é impressionante, é ímpar, tem uma escrita magnífica, única e esplêndida, maravilhosa, encantadora. Então, Yaya Garcia é mais um livro de Machado de Assis, um dos seus romances, e eu tive a oportunidade de conhecer também, fico muito grata, dentro da minha existência, eu poder alcançar, né, essa obra também, Yaya Garcia, que fala sobre diferenças entre classes sociais e os casamentos que, em várias épocas, em vários lugares, acabam sendo impossíveis, por questões de moral, bons costumes, questões econômico-sociais. Um outro livro que eu li, que me marcou, que me deixou muito encantada, foi As Intermitências da Morte, de José Saramago. Esse livro fala da morte de um olhar diferente, de uma morte até mais humanizada, como a morte ela é essencial para as estruturas sociais funcionarem, ou as estruturas sociais que existem em função da morte, como a morte ela beneficia e equilibra a sociedade, né, as relações, ela equilibra o capitalismo, ela equilibra
a nossa vida, porque imagina você sem a morte, você vai ficar ali em estado de morte, suspensa por quanto tempo, doente, se ninguém morre, que triste, né? A nossa vida, ela tem que ter, até fala sobre isso, um tempo para que ela tenha qualidade, porque a gente já vai endurecendo com a maturidade. Se você fica muito tempo aqui, o endurecimento torna-se até desconfortável e torna-se insustentável, insuportável. Então, a morte, ela equilibra a própria existência nossa. A gente tem que ter um prazo de vida útil para fazer sentido e para que a vida seja boa. E a finitude da vida é importante porque ela torna as coisas mais urgentes. Se você sabe que você não vai morrer, você não tem urgência em tomar decisões, em viver a sua vida. Vai deixar tudo para depois, um amor. Ah, não, para quê? Não vou morrer tão cedo, não vou morrer mesmo. Então a gente costuma dizer, né, a vida é curta para deixar para depois, a vida é curta para a gente não fazer o que a gente quer. E é exatamente sobre isso que fala, se você for pegar a essência do livro, e também a humanização da morte. O livro ele tem ali como se fosse 2 livros em um, mas sempre falando da morte de uma maneira que só José Saramago consegue, né? Com muita ironia, com muito humor, com muita inteligência, de uma forma ácida e sagaz. Outro livro que eu li, falei aqui, que foi uma surpresa também, Crônicas de uma Morte Anunciada. E assim, meus livros aqui, a maioria são livros fininhos, mas ricos, profundos. Crônicas de uma Morte Anunciada é uma morte que foi realmente anunciada numa cidade toda para todo mundo. E como as pessoas se comportaram diante dessa notícia, que alguém iria morrer. Como que as pessoas fizeram. E assim, como eu já falei aqui no outro vídeo, o encantamento aqui está em observar a narrativa de Gabriel Garcia Marques nesse livro. O Gabriel Garcia Marques é um jornalista, ele é alguém que noticia, conta como um jornalista mesmo a história que aconteceu aqui, e de uma forma inteligentíssima, interessante, perspicaz e assim, muito atenta. Um livro perfeito, muito bem escrito e encantador. Eu li um dia e me encantou, e foi um livro que eu não esqueci, que eu fiquei pensando nele durante muitos dias. Um outro livro que eu li foi da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Olha o tamanho dessa obra, mas rica, 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 merece ser relido, merece ser um livro de cabeceira, merece aplausos. Clarice Lispector realmente não deixa a desejar, né, faz jus ao nome que carrega, a fama que tem, mulher intensa, profunda, inteligentíssima, e só ela escreve assim. Eu não sei se alguém consegue alcançar tamanha profundidade, são devaneios, mas devaneios inteligentes. Você entra na mente dela e acompanha. Livro para pessoas sensíveis, pessoas de alma sensível, pessoas que buscam respostas, pessoas que são profundas, pessoas existencialistas. É isso aqui, ó. Pessoas muito objetivas, muito práticas, eu não sei se vão se encaixar no estilo Clarice, mas vale a pena tentar. Muito bom. Olhai os lírios do campo. Uma outra surpresa muito agradável. Eu tive a oportunidade de conhecer aqui Érico Veríssimo, um grande autor, um grande escritor que fala com muita sensibilidade, com muita leveza. É um livro muito delicado, muito maravilhoso. Olhai os lírios do campo e os pássaros do céu. É a passagem bíblica, né, que fala, olha a beleza da vida. A vida não é só vaidade, reconhecimento, valorização, trabalho, dinheiro. A vida é muito mais que isso. Encontrar-se com si mesmo, encontrar-se com o que te faz feliz, encontrar-se com a sua essência. É sobre isso, é sobre ser humano, é sobre ser de verdade, é sobre amadurecimento. É uma obra encantadora. Érico Veríssimo diz que, né, não é ele acha muito melancólico o livro, muito, como se ele dissesse, eu acho muito emocionado, né? Isso é pejorativo nos dias de hoje. Não é emocionado. Ele traduz aqui a existência humana, acho como deveria ser, mas poucas pessoas vão ter acesso e vão compreender, né, tamanha profundidade desse livro aqui. Nossa, muito bom, maravilhoso. Quero ler mais esse autor. Quero ler Incidente em Antares, porque eu amei conhecer Érico Veríssimo. Foi um grande prazer na minha vida colocar esse autor dentro das minhas leituras. Um livro que me deixou fascinada também, não consegui parar de ler, um calhamacinho, né, ó, de Anne Brontë, A Inquilina de Whitefell Hall. Nossa, muito bom, muito profundo também. Retrata ali os casamentos na era vitoriana, a era da rigidez dos bons costumes, da moral, do bom comportamento, da mulher impoluta, interiorana, pura, ingênua e besta como uma flor.
a mulher que pertencia ao marido, que o filho que pertencia ao homem, a mulher como objeto apenas, como troféu, como adereço, como figurante nas relações ali entre famílias. E essa autora vem e escancara algo que ninguém tem coragem de dizer. E ela fala sem dó, ela é bocuda mesmo, ela bota a boca no trombone aqui nesse livro. Ela conta a história de Ellen Graham, que é uma moça que se separa, rompe com o matrimônio, dá um basta naquilo, um marido abusivo, agressivo, tratado como um cavalheiro, né, fazia o que queria, destruiu a vida dela, né, no aspecto moral, digamos, e ela mostra como que eram os abusos, e ela deixa esse homem em prol do filho. Ela rompe com esse ciclo de abuso, né, que hoje seria tranquilamente uma violência psicológica e moral, e ela rompe com esse ciclo em prol da boa educação do filho, porque ela não queria que aquele homem fosse um exemplo para o filho. E é uma mulher que, à época, era à frente do tempo, porque trabalhava, tinha profissão, ela era artista, pintora, e ela rompe com isso e vai criar o filho, né, deixa esse homem e vai procurar ter paz, né, para ela e para o filho dela. E aí a vizinhança que vê aquilo, né, uma época uma mulher sozinha, sem marido, só com um filho, que estranho. E aí a história vai se desenrolando e a explicação vai surgindo. Uma pessoa da cidade lê o diário dela, onde ela ia escrevendo antes, né, então ela permite que ele leia e a história é contada a partir desse diário. É uma história incrível. Dentro dos livros das irmãs Brontë, esse aqui, há quem diga que acha melhor, gosta mais desse do que o da Emily. É que O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, é um livro muito marcante. Quando me perguntam qual é o seu livro preferido, eu venho, né, O Conde de Monte Cristo, que eu gostei demais, mas O Morro dos Ventos Uivantes é um livro que me marcou assim de uma tal maneira, dentro da maior profundidade que eu consigo ter um livro no coração, é aquele livro lá. Então eu tenho assim, né, ali numa zona de empate, O Conde de Monte Cristo e O Morro dos Ventos Uivantes, cada um à sua maneira. Porque O Morro dos Ventos Uivantes é um livro extremamente intenso. Esse também é intenso. E há quem diga que prefere esse do que O Morro dos Ventos Uivantes. Realmente dá uma briga feia. Só que eu acho que eu acho que eu ainda fico com O Morro dos Ventos Uivantes pela emoção, pelas lembranças que eu tenho quando eu penso nele, pelo sentimento que eu carrego até hoje, por lembrar daquela leitura. Um outro livro que eu li, que está entre os 10 melhores, é O Deserto dos Tártaros, sem dúvida também fininho, profundo, grandioso, intenso, muitas camadas, fala sobre a passagem do tempo, o que nós fazemos com o tempo de vida que nos é deixado, que nos é dado. Muitas pessoas passam a vida na amargura, né, por conta de um trabalho onde são infelizes e não fazem nada para mudar, por conta de um relacionamento que tem que ficar naquilo ali porque é imposto socialmente, por conta de uma vida, de um lugar que você mora que você não gosta. E aí vem aquela velha frase de Guimarães Rosa, né, o que a vida pede é coragem. E aqui fala sobre essa falta de coragem, sobre essa falta de atitude, o que ela pode nos levar, aonde ela pode nos levar. A gente passa uma vida esperando que algo aconteça, ao invés de fazermos algo para que essa mudança aconteça, a gente espera que a mudança venha de mão beijada. E a vida não é bem assim. Há talvez um certo momento da vida em que as coisas vêm, né? Também fruto das nossas escolhas, das nossas condutas, consequências de nossas ações. Mas há um momento que a gente precisa tomar a iniciativa e fazer algo pela gente, porque por experiência a gente faz ou ninguém fará. Então, O Deserto dos Tártaros é isso. Fala sobre a passagem do tempo de vida que nos é deixado e o que nós fazemos com esse tempo, com essa vida que nos é concedida. Outro livro que me deixou extremamente encantada foi As Brasas, também, ó, fininho, de Sándor Márai. É um autor húngaro, né, que é o reencontro de dois amigos, muito amigos de infância, mais que irmãos, e uma conversa, uma luta, né, um duelo em que as palavras são as armas. Que livro lindo! Falei também dele aqui nas minhas leituras. Que livro lindo, encantador, um dos preferidos da minha vida. Eu acho que todo mundo merecia ler, principalmente se você está mais maduro, porque faz reflexões, várias reflexões sobre a vida, sobre a existência. Muito, muito bom. Nossa, assim,
Não tenho palavras. Não tenho. Muito, muito bom. Intenso, profundo, mágico. Aquele livro que depois dele você não é mais o mesmo. Você se transforma, você reflete, você pensa. Nossa, fala sobre amizade, lealdade, sobre traição. Ai, gente, ó, maravilhoso. E por último, eu deixei esse livro aqui porque ele foi o livro que eu vou deixar como o livro que marcou meu 2025. O livro mais forte, mais intenso e profundo que eu acho que eu já li em toda a minha vida. Que livro pancada, soco no estômago. Meu Deus, é Ensaio sobre a Cegueira. É extremamente forte, extremamente doloroso, extremamente profundo. Aqui, José Saramago despe o ser humano de tudo que lhe é considerado importante. Tudo que o ser humano acha que é importante, José Saramago vem aqui com toda aquela ironia que lhe é característica, que lhe é peculiar, com aquela ironia fina, com aquela sagacidade, com aquela crítica afiada. Esse ensaísta, José Saramago, faz o diabo aqui nesse livro. Ele mostra assim, você não vale nada. Você não é nada. O que você é? Vamos tirar tudo. Tira tudo. Tira dinheiro, tira a visão. Ele tira tudo, tira a dignidade, tira aquilo tudo que você considera importante. Tira a vergonha, tira o pudor, tira tudo, tudo, tudo. E deixa você cego, no meio de mais um bando de cego, aquela coisa horrorosa dentro lá de um lugar, de um espaço, né? Disputando um lugar para dormir. Nem chinelo você tem, porque você não enxerga, você não vê nada, você não tem nada, roupa, nada. Ele mostra assim, vamos ver o que sobra? Se eu te tirar tudo, o que vai sobrar? Sobra só o que a gente realmente é. E este ambiente construído por esse ensaio revela a verdadeira natureza humana. Então, aquele que é bom, mostra-se bom. Aquele que é mal, mostra-se mal. Quem é corrupto, mostra-se corrupto. A nossa essência, ela vem à tona, ela aflora. Ensaio sobre a Cegueira. Um livro sem palavras. Incrível, maravilhoso. Marcou um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E eu acho difícil algum superar, porque a escrita disso aqui é impecável. É uma obra de arte. Aliás, os livros são, mas tem uns que são mais que os outros. Então, Ensaio sobre a Cegueira é o livro que marcou meu 2025. Eu li bem no comecinho, hein? Fiquei de ressaca. Nossa, maravilhoso. Gente, são esses meus livros. Esses são os livros escolhidos para representar aqui meu 2025, meu ano literário de 2025. Eu acho que depois de um livro você não é mais a mesma pessoa. Não que isso transpareça aos olhos de outrem, aos olhos de quem está de fora. Isso é pra gente. A leitura te leva a lugares que só quem experimenta é que vai saber. Né? Te provoca um conhecimento do mundo, te traz para a realidade, mostra para você as coisas feias, mostra para você as coisas bonitas da vida. Mostra a realidade, porque vários autores escrevem sobre várias coisas. São várias almas condensadas. Cada livro é uma alma condensada, a alma do autor. Ali ele mostra a visão que ele tem do mundo, através dos seus personagens, através das suas fantasias, dos seus cenários, das suas vivências, das suas épocas. E te permite ver que o ser humano é o ser humano lá no 1600 de Miguel de Cervantes, lá no 1327 de Humberto Eco, e cá no 2006, né, de um autor contemporâneo. Então o ser humano, ele atravessa tempo, espaço, e a essência humana é a mesma. E os livros te mostram isso e te ajudam a se entender, a se conhecer. E aí você se identifica com as personagens e fala, nossa, eu vivo isso aqui também. Aí você se identifica com o outro, nossa, eu também vivi isso aqui. Nossa, eu sou assim. Nossa, eu conheço pessoas assim. Ah, então é por isso que as pessoas fazem isso? Ah, então é por isso que o mundo é desse jeito? Nossa, esse autor já via isso lá no ano tal. E aí você vai entendendo como o mundo funciona, porque sozinho a gente não consegue. Ah, com a ajuda de um psicólogo? Ajuda. Mas aí vem esses grandes autores que te mostram um mundo deles, um mundo dos outros, o mundo que eles viveram,
e o mundo que pode ser seu, o mundo que é o seu. Então é isso, terminei 2025, eu me sinto muito mais rica, mais feliz, mais em paz, mais conhecedora de mim mesma e do mundo, mais conformada até por saber que eu não sou a única e que outras pessoas também não se sentem pertencentes, mas no fim se pertencem. A gente pertence, a gente está aqui para um propósito. Então, gente, eu agradeço a sua atenção, de ter ficado até o final aqui comigo. Espero que você tenha gostado dos livros que eu apresentei. Indico todos, são maravilhosos, todos maravilhosos, cada um ao seu modo. E aí é você que vai ver a identidade que você tem com cada um. Escreva aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você já leu algum desses livros, se você tem vontade de ler, comente aqui o que você achou. Deixe o seu like se você gostou e inscreva-se no canal. E obrigada mais uma vez, que vários livros lindos e maravilhosos te encontrem e traga para sua vida aquilo que você precisa. E é você que sabe. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!